E o presidente do Coritiba acabou criticando modelos de SAF aqui no Brasil com relação ao que ele busca para a equipe paranaense. Vamos ver o que ele falou aqui e debater sobre isso. Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal SBTV para que você possa ter acesso às últimas e principais notícias relacionadas ao Esporte Clube Bahia. Começando com a programação semanal do clube, mas antes de começar, peço aqui o seu apoio. Estamos quase chegando à marca dos 29 mil inscritos aqui no nosso projeto e seria muito bacana ter você como novo integrante dessa família. Te convido a chegar mais e fazer parte. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Programação semanal do Bahia, semana importante para o Esquadrão de Aço, que tem duras missões longe de Salvador. Hoje treina 9 da manhã no CT Evaristo de Macedo, terça-feira, no caso amanhã, treina 9 horas no CT e viaja para Recife, quarta-feira, 9h30, enfrenta o Sport lá na Ilha do Retiro, quinta-feira retorna para Salvador, sexta-feira, 9 da manhã, treina no CT e viagem para Itabuna. Mas é o seguinte, deve ser o time reserva, o time sub-20 do Bahia que deve ir enfrentar a equipe do Itabuna, sábado, 9h30 tem treino lá em Itabuna e domingo, 4 da tarde, o Tricolor de Aço enfrenta a equipe lá em Itabuna, tá? Segunda-feira, 9 da manhã, o Tricolor de Aço se representa e tem treino 9 da manhã também, beleza? Vamos lá falar sobre a polêmica relacionada ao Tricolor de Aço, né? O presidente do Coritiba confirmou a SAF para 2023 e critica modelo adotado por times brasileiros. Abre aspas, não queremos ser satélite. E aqui temos algumas aspas para serem discutidas. Ele não cita nomes de forma específica com relação às equipes, mas temos aqui duas equipes que, na minha concepção, podem fazer esse tipo de movimentação que seja interpretada como uma movimentação de um clube satélite. Mas enfim, Botafogo recentemente fez uma movimentação com relação ao Jefinho que foi vendido para o Lyon, time do John Textor também. Mesmo time que o Botafogo, no caso, tem essa parceria entre aspas, né, do mesmo conglomerado, do caso do mesmo dono, que é o John Textor. E ele acabou vendendo, né, o Botafogo para a equipe francesa e isso gerou muitas críticas, muito burburinho e polêmicas. E o Bahia tem uma proposta futura de formar grandes craques, de formar grandes jogadores que possam, inclusive, serem vendidos em um futuro não tão distante para gerar lucros para o time, para a instituição e, é claro, para fortalecer cada vez mais a instituição dentro e fora das quatro linhas. Entretanto, muitas pessoas acabam interpretando de forma equivocada o Bahia se movimentando no mercado, contratando jovens jogadores como uma forma de ser satélite ou uma incubadora de atletas do Manchester City. O que, nesse primeiro momento, não podemos fazer esse tipo de de definição do Bahia, porque não é o que está acontecendo, tá certo? O dirigente do Coritiba acabou apontando mudança para o clube empresa como o único caminho para equiparar os investimentos com as grandes equipes. Inclusive um discurso que o próprio Belintani acabou utilizando com relação a esse tipo de situação, mas sempre salientando de que sim, com a gestão no modo associativo, era possível o Bahia, em um futuro distante ou em um futuro consolidado, ter um tipo de aporte ou um tipo de superação na gestão e se reinventar em algumas questões para se reestruturar e se organizar. É claro que sem um investidor isso seria muito mais difícil, né? Essa questão de quitar dívidas e se organizar financeiramente e administrativamente falando, tá? Acabei me embolando, mas tá tudo bem. O presidente em exercício do Coritiba, o Glenn Stenger, confirmou que no Coritiba deve concluir o processo de SAF ainda esse ano, tá? Segundo apurou o GE, o clube tem conversas avançadas com o grupo brasileiro Tricorp Investimentos e espera apresentar o projeto ao Conselho Deliberativo no primeiro semestre. Abre aspas aqui sobre a questão envolvendo os investimentos com relação a equipes como Palmeiras, Corinthians e Flamengo, né? Que o torcedor tem que entender que nenhum clube médio conseguirá sobreviver no mercado sem ter uma retaguarda financeira pesada. Todos estão se movimentando para tal. A exceção dos gigantes, Palmeiras, Corinthians e Flamengo. O Coritiba passou por um processo de reestruturação financeira em 2022 e agora vamos pular aqui para o modelo de SAF para as aspas do presidente. O GE apurou que o negócio está sendo conduzido para um fundo de Private Equity, né? Private Equity, que investe em empresas de capital fechado e não estão listados em bolsa. As tratativas se iniciam há pouco mais de um mês. Se iniciaram, no caso, perdão.
Para um entendimento simples, esses fundos captam dinheiro de investidores para comprar empresas. A ideia dessa modalidade é receber investimentos de diversos cotistas, pessoas e comprar um percentual do Coritiba. No modelo adotado pelo Alviverde, o clube vai negociar 90% da SAF a um fundo de investidores. Abre aspas. Existem tipos de SAFs. Nós temos que ser prudentes. Na SAF do Coritiba, eu não vou citar nomes, mas não posso ter uma SAF que sirva para formar jogador e ser trabalhada como uma filial de outro time. Não. O Coritiba é um time que vai ter investimento para buscar novos passos no mercado nacional. Não queremos e nem vamos admitir que o investidor transforme o Coritiba em um clube satélite, destacou. Vamos lá. Primeiro, pontos importantes. Ele disse que não quer que uma SAF para formar jogador e ser trabalhado como uma filial de outro time. Primeiro que a depender de quem compre a SAF, né, da equipe, isso pode ou não acontecer. Mas, enfim, a formação de atletas ela é muito importante para um clube, tanto tecnicamente falando como estruturalmente, porque em um jogador que acaba sendo revelado, sendo destacado no cenário nacional, ele vai sim destinar retornos financeiros e técnicos para a equipe e em um futuro uma venda também não é descartada. Mas é claro que esse cara pode ter ou não destaque e acabar ficando na equipe por um bom tempo e adquirir um status diferenciado. Mas são poucas pessoas, são poucos jogadores que conseguem esse tipo de situação de destaque. O modelo que o Coritiba pode adotar aqui, aparentemente, né, por uma empresa que não tem uma expertise, uma expertise profunda no futebol, né? Parece ser algo novo, mas da parte administrativa, né? Ser algo que ainda não tenha tanto profundidade, não tenha tanta situação próxima ao futebol, mas é o seguinte, a empresa que está interessada em comprar o Coritiba tem um investimento, no caso, o conhecido empresário como Roberto Justus, que é o conselheiro e acionista minoritário, né? Inclusive, a situação que acaba sendo ofertada pelos valores pelo Roberto, né? Isso não significa que, no caso, ele fará parte da gestão. Pelo contrário, ele, inclusive, vai definir quem será o gestor da SAF com a empresa que será a compradora da SAF. Inclusive, buscam nomes no mercado. A ideia é que o Coritiba possua uma gestão empresarial com profissionais especializados no futebol. Então, eles mesmos, no caso, fariam a administração dessa gestão, né, do clube. Não sei como é que vai ser esse processo por lá. Mas, dentro do futebol, o retorno dos investidores pode vir por meio de transferência de atletas, a retirada de dividendos, divisão de lucros entre os acionistas, ou esperar até o clube valorizar e revender. Né? Ou seja, jogadores que sejam vendidos pelo Coritiba, esse dinheiro vai ser transferido para esses acionistas, para esses donos que estão ali no Coritiba, né? Essa é a forma que eles vão usar de lucro. Ou seja, esse diálogo que o cara acaba trazendo aqui, o presidente do Coritiba, né, o Glenn, ele acaba caindo por terra, né? Porque a empresa interessada vai receber um lucro, querendo ou não, desse investimento pelo atleta que for formado ou aquele que for negociado com o Coritiba, que for valorizado por lá, né? Enfim, fica registrado aqui esse posicionamento, esse detalhe importante. Inclusive, esse deve ser o caminho que o Coritiba deve ser recomendado até mesmo no Private Act, né? Aguardar, assim, como também dentro dessa nova ideia de SAF, o prazo é de 7 a 10 anos. Intermediário do negócio, a corretora XP Investimentos foi quem buscou os investidores no mercado. A empresa também tinha sido responsável por procurar Ronaldo Fenômeno para comprar a SAF do Cruzeiro, tá? Essa empresa, fundada em 2010, tem 3 sócios diretores e aproximadamente 2 bilhões sob gestão 2 bilhões de reais sob gestão de 11 empresas em seu portfólio, né? Empresas aqui com relação a variedades, né? Ademicon, Zidog, Cabana Burger e Zul Digital, entre elas. O Coritiba, inclusive, tem uma parceria com a Ademicon. O consórcio do Coritiba tem essa parceria por lá. Né? Enfim, não tem nada diretamente relacionado ao futebol nessa empresa. Então, o presidente do Coritiba trouxe aí um diálogo que acaba caindo por terra, entrando em conflito com o que foi dito aqui na matéria do Globo Esporte. Mas, enfim, criticou o modelo de SAF do Bahia, disse que nós iremos, não só do Bahia, mas do Botafogo também, no meu ver, né? Do Botafogo, o Vasco tem um conglomerado investido com relação aos seus donos, mas até então nada com relação a direcionamento de atletas nesse primeiro momento, mas os dois principais alvos, eu diria, desse discurso seriam um Botafogo e o Bahia. Enfim, registrado aí o que o Glenn Stenger acabou falando lá no Paraná.
Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço pra você e até o próximo vídeo por aqui. Tchau, tchau!